Vamos falar o que aconteceu em março? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. No sábado, dia 28 de março, chegou ao fim a tira diária Negócios Inacabados. Foi uma das mais curtas tiras diárias da história do Fantasma. Durou apenas 30 tiras. Começou ali no finalzinho de fevereiro e quando chegou agora final de março, ela já finalizou. A gente fez uma live no domingo, dia 29, em que a gente comentou um pouco mais detalhadamente dessa tira. E a gente colocou aqui, uma tira foi interessante, né? Porque trabalhou assim uma coisa do fantasma meio bem humanizado, revoltado lá com o fato do Nômade ter tentado matar sua filha, mas que abriu um monte de pontas, um monte de questões ficaram em aberto. Aliás, o Tony DePaul tem feito muito isso, ele está deixando muitas coisas em aberto para histórias futuras. Como ele vai trabalhar isso, como ele vai fechar essas histórias, essas pontas soltas, a gente ainda não sabe. E já no dia 30 de março teve início The Longo Forest, ou A Floresta Longo, a 254ª tira diária do Espírito que Anda. Até o momento a gente não sabe direito o que está acontecendo. O fato é que nós vemos o fantasma em sua volta para casa, encontrando-se com alguns guerreiros Longo e achando curioso o fato deles estarem tão distantes da terra deles, eles estão bem próximo da fronteira das suas terras, sendo que mais próximo de sua vila eles têm caça em abundância e eles estão ali caçando. Vamos ver que caminho segue isso. A tira dominical da Spy Ship está começando a ficar interessante, está mostrando, né, como o comandante George Bass e o 13º Fantasma estão semeando a discórdia, semeando a intriga em postos avançados. Inclusive, nós já tivemos mais uma vez a aparição do personagem baseado no Jaime Dias. Jaime Dias, que é um fã do Fantasma e que teve os seus traços aproveitados pelo ilustrador Jeff Wiggle, que faz as tiras dominicais, para esse personagem que até agora a gente não sabe muito bem qual vai ser o papel dele na trama. Mas a história está caminhando de uma forma muito interessante e, assim, mais uma vez o destaque para a arte. Tanto a arte do Jeff Wiggle quanto a arte do Mike Manley, né? Eles que se dividem, um faz as tiras dominicais, os outros fazem as tiras diárias. Eles fazem assim um trabalho muito bom, né? Cada um dá o seu próprio estilo ao Espírito que Anda e isso proporciona que nós, fãs, tenhamos acesso a uma variedade de maneiras de contar as histórias do Espírito que Anda. Nós tínhamos falado há meses atrás que a Maylon estava preparando um material especial para os 85 anos do Fantasma. Essa data vai ser comemorada em 2021. E eles já começaram a soltar algumas coisas que eles vão trazer. Eles tiveram um grande número de pessoas interessadas em adquirir. E segundo eles nos informaram, né, segundo informações que estão lá no Chronicle Chamber, eles já estão divulgando itens. Nós vamos ter uma agenda especial com capa dura, uma outra agenda com capa mole, calendário, né? Tudo isso em tiragens limitadas. Então, quem de repente ainda quiser garantir o seu número, tá? Quiser ter a certeza de que vai ter acesso a isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da matéria do Chronicle Chamber para vocês poderem ter acesso. E o Chronicle Chamber também deu um destaque todo especial a Mozart Couto. Mozart Couto é um ilustrador brasileiro que fez diversas capas do Fantasma quando ele estava sendo publicado pela Ópera Gráfica. E o trabalho do Mozart Couto foi assim, teve um grande destaque no Chronicle Chamber, porque uma das
artes dele, inclusive, tá numa coleção de cards publicadas pela Abril. Então, o Chronicle Chamber fez uma grande entrevista com ele, em que ele fala das suas experiências, de como foi trabalhar com o fantasma, quem são os seus referenciais na hora de trabalhar, né? Muito bacana a entrevista. Eu também vou deixar aqui, a gente vai ver se consegue permissão do Chronicle Chamber para traduzir essa entrevista para o português e publicar no blog Fantasma Brasil. Antigamente, quando a gente falava que gostava de histórias em quadrinhos, as pessoas olhavam para a gente com uma cara assim meio estranha, né? Havia, e ainda há em grande parte, a ideia de que os quadrinhos são uma mídia menor, e especificamente os quadrinhos de super-heróis geralmente são muito mal vistos pelas pessoas. Mas de uns anos para cá, os quadrinhos, principalmente os quadrinhos de super-herói, têm despertado interesse de outras áreas, inclusive da academia. Diversos estudos na área de artes visuais, literatura, sociologia têm sido feitos sobre as histórias em quadrinhos. E um dos mais recentes exemplos disso envolve justamente o nosso personagem favorito. O fã e acadêmico Robert Altman acabou de publicar a sua tese de doutorado. A tese se intitula The Phantom Comics and the New Left, a Socialist Superhero, que poderia ser traduzido como Os Quadrinhos do Fantasma e a Nova Esquerda, um super-herói socialista. Nessa tese, o Robert Altman examina como as histórias do fantasma foram importantes e tiveram impacto nas relações políticas da Suécia entre os anos 60 e 70. Foi o recorte que ele fez. Se você viu o nosso vídeo sobre o Tim Fantomen, você deve lembrar que a gente comentou que entre os anos 60 e 70, as histórias do fantasma produzidas na Suécia tinham muito essa preocupação social, tinha um cunho sociológico muito intenso. Tanto que é nas histórias do Tim Fantomen que aparece pela primeira vez o país vizinho Ródia, que sempre foi retratado como um país com sérios problemas para manter a democracia. Um país dominado por um regime totalitário. Para se ter uma ideia da importância de Ródia nas histórias do fantasma produzidas na Suécia, foi o primeiro e, até onde eu saiba, um dos poucos elementos produzidos por outra equipe que foram agregados às histórias do fantasma produzidas para os jornais. Então é interessante que o Tim Fantomen, nas suas histórias, tinha essa preocupação social. E o Robert Altman faz essa sua pesquisa, sua tese de doutorado, me parece que em sociologia, em que ele analisa isso, né? Como é que o fantasma se tornou um representante da luta pela liberdade e igualdade. E aí é interessante a gente pensar que o Robert Altman, ele chega a dizer que o fantasma é um personagem, é um herói socialista, não no sentido de partido, mas no sentido de um personagem que se preocupa com as causas sociais. É um livro que chega, na minha opinião, num momento fundamental. Desde o ano passado, a gente começou a ver aí um movimento de quadrinhos sem política, né? E, gente, esse tipo de pensamento é, para dizer o mínimo, ingênuo, porque é uma ingenuidade você acreditar que qualquer meio de expressão, qualquer tipo de discurso, seja ele o discurso acadêmico, seja ele o discurso da arte, seja ele a linguagem dos quadrinhos, do cinema, da literatura, da televisão, é ingênuo você achar que dá para se fazer isso totalmente destituído de um viés político. É possível fazer isso sem um viés partidário. O problema é que as pessoas confundem política com partidarismo, tá? São coisas diferentes. Política é a arte de você se preocupar com a polis, de você gerir a polis, a cidade. Partidarismo é quando você faz uma segmentação dessa preocupação com a polis e geralmente nessa segmentação você se preocupa com elementos outros que não exatamente a polis, que não exatamente o aspecto social. Por isso que eu acho que pensar quadrinhos sem política é uma ingenuidade muito grande, gente. É uma ingenuidade. A gente não pode esquecer que os quadrinhos são histórias que representam um discurso feito por alguém. E todo alguém
possui um viés político na sua maneira de falar, mesmo sem saber, mesmo que esse viés político não seja o principal. Então eu acho que esse livro chega num momento muito importante e é um momento ideal para esse tipo de discussão. A gente pode discutir política, a gente não pode dar uma de idiota e ficar se ofendendo mutuamente porque acredita nessa mentira de direita e esquerda que a gente sabe que não existe muita diferença. O livro está disponível na Amazon brasileira, por enquanto, apenas no formato digital, apenas para Kindle. Confesso a vocês que até achei um preço meio salgado. Eu vou esperar dar uma baixada de preço, mas se você quiser adquirir agora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde você pode comprar esse livro no formato Kindle. E para fechar, a gente anuncia aqui com muita alegria, com muito orgulho, que o blog Fantasma Brasil atingiu a marca de 2 milhões de acessos. Gente, é muito bacana. O blog Fantasma Brasil, para quem não sabe, ele é coordenado pelo Roberto Alves Sabino, um herói que faz um trabalho maravilhoso já há quase 10 anos. Foi graças ao blog Fantasma Brasil que eu voltei a ler os quadrinhos do Fantasma, primeiro no formato digital, depois comecei a procurar edições antigas e agora as edições novas. É um espaço maravilhoso, onde você tem histórias clássicas do Fantasma, onde você tem as tiras diárias e dominicais mais recentes do personagem sendo publicadas, diversas histórias inéditas no Brasil, aquelas histórias do Tim Fantomen, por exemplo, muitas histórias publicadas ali, tudo gratuitamente, tudo isso feito de graça, um trabalho de fãs, para fãs e com fãs. A gente parabeniza muito o Roberto Sabino e eu agradeço aqui de coração ao nosso amigo Sabino por todo o trabalho que ele tem feito com o Fantasma Brasil nesses anos todos, fazendo um trabalho digno, um trabalho de qualidade, um trabalho feito com muito carinho, com muito amor mesmo que ele faz pelo personagem, e agradecer principalmente porque quando eu quis fazer um canal no YouTube dedicado ao Fantasma, eu achei por bem que o canal tinha que se chamar Fantasma Brasil para poder ligar com o blog. Eu perguntei a ele se eu poderia usar o nome do blog e ele na mesma hora permitiu, fez a conta, e é muito bacana a gente ter essa parceria entre o canal Fantasma Brasil e o blog Fantasma Brasil. Então, Roberto Alves Sabino, parabéns e muito obrigado por ser esse digno representante do espírito que anda em terras brasileiras. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo e assim você nos dá uma força. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, não perde tempo não, se inscreve agora, ativa o sininho e assim você não perde nenhuma novidade do fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein? E a gente termina o nosso vídeo com as capas do Fantasma deste mês de março de 2020. Fica aí e curte bastante.